Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está no Instituto Teológico Missionário Ômega. Eu quero mais uma vez te desejar muito bem-vindo à nossa aula. Na aula de hoje estudaremos a disciplina de pneumatologia, ou seja, a doutrina do Espírito Santo. Nós sabemos que o nosso relacionamento com o Espírito Santo é um relacionamento muito pessoal. A nossa experiência com o Espírito Santo é uma experiência muito pessoal. Talvez por isso nós, dentro das doutrinas ou das disciplinas da teologia sistemática que fazem alusão à divindade, ou seja, teontologia, que é a doutrina de Deus, cristologia, que é a doutrina de Cristo, e pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, talvez destas três disciplinas, a que a gente menos fala é realmente sobre a pneumatologia. Por quê? Porque quando falamos da teontologia, nós temos em toda a extensão do texto bíblico descrições do agir de Deus, e que são inconfundíveis. Nós temos também como fazer uma análise muito palpável no texto bíblico sobre a cristologia, principalmente no Novo Testamento, quando nós aprendemos sobre a encarnação de Cristo. Mas o Espírito Santo, as suas ações não são descritas pela Bíblia? Sem dúvida, são descritas, porém não são descritas com tanta intensidade quanto as ações do Pai e as ações do Filho, não são descritas de forma tão repetitiva como as ações do Pai e as ações do Filho. Por exemplo, a ação do Espírito Santo, você sabia disso? A ação do Espírito Santo no Antigo Testamento é uma ação limitada, não é? Não porque ele não tenha poder de agir, mas nós vamos aprender aqui nesta aula a razão disso, mas porque era realmente uma ação menor do que a ação que nós temos hoje. Porém, nos nossos dias, vivemos a plenitude do Espírito Santo, onde o Espírito Santo tem uma ação intensa em relação à vida da igreja. Porém, esta ação do Espírito Santo é uma ação muito particular na vida de cada um de nós. E daí nós temos realmente uma limitação para doutrinar sobre estas ações. Entretanto, nós vamos aprender na aula de hoje, esta é a nossa primeira aula de pneumatologia, como você já sabe, aqui no Instituto Teológico Missionário Ômega, o nosso querido ITMO, você já sabe que cada disciplina que nós estudamos são 2 aulas de aproximadamente 40 minutos, tá ok? Então nós vamos aprender sobre a doutrina do Espírito Santo. Para tratar da doutrina do Espírito Santo, eu quero fazer uma reflexão bíblica com você em alguns versículos que estão descritos pelo evangelista João, no evangelho que ele escreveu, no capítulo 14, a partir do versículo 16. Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 14, a partir do versículo 16, quando o texto nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja convosco o Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Meus queridos, o apóstolo João está neste texto descrevendo aquelas que são as palavras quase que finais do ministério de Jesus. E ele está falando sobre o momento em que os discípulos iriam receber o Espírito Santo. Uma primeira coisa que nós precisamos compreender neste texto, onde João faz aqui a alusão
o recebimento do Espírito Santo, é que aqui Jesus não está falando sobre o revestimento de poder, que naturalmente nós chamamos de batismo com ou no Espírito Santo. Embora algumas pessoas façam alguma diferença entre batismo, entre a expressão batismo com Espírito Santo e batismo no Espírito Santo, eu não vejo diferença alguma. Mas Jesus, neste texto do capítulo 14 do evangelista João, a partir do versículo 16, né, do evangelho escrito por João, Jesus não está falando sobre o derramamento de poder, o fato que está descrito nas páginas do Novo Testamento, lá em Atos, no capítulo 2. Jesus está falando sobre o momento que os discípulos iriam receber o Espírito Santo. E ele disse o seguinte aos discípulos: olha, se eu não for, o Consolador não virá. Nós vamos estudar aqui que uma das ações do Espírito Santo é o Consolador, é o Paráclito, do grego, aquele que consola. E Jesus diz assim aos discípulos: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Nós vamos aprender aqui sobre a divindade do Espírito Santo. E aqui nós já temos uma indicação desta divindade. Jesus está dizendo: eu vou rogar ao Pai e ele vai dar outro Consolador. O outro aqui, é lógico que Jesus estava falando desse momento de sua ausência física, quando ele não estaria mais com os discípulos. E quando Jesus diz que ele rogaria ao Pai e o Pai enviaria outro Consolador, outro aqui em grego é outro da mesma essência. Então, a presença do Espírito Santo conosco é como a presença de Jesus enquanto ele estava encarnado com os seus discípulos. É como a presença de Jesus com os seus discípulos, então, enquanto ele estava encarnado. E Jesus diz: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Outra coisa que nós precisamos compreender é que a permanência do Espírito Santo conosco não se dá tão somente enquanto estivermos aqui nesta terra. As palavras de Jesus são: ele vai ficar com vocês para sempre. Então, quando a igreja for arrebatada, quando formos habitar nas mansões celestiais, o Espírito Santo ainda estará conosco. E ele continua, nós vamos citar aqui sobre alguns nomes pelos quais o Espírito Santo é chamado nas páginas do cânon sagrado, e aqui está um deles: o Espírito da Verdade. Por que que o Espírito Santo é o Espírito da Verdade? Porque ele revela a verdade. Ele nos ajuda a compreender a verdade. Ele nos ajuda a sustentar a verdade. E então Jesus diz: ele é o Espírito da Verdade. E ele diz: o mundo não conhece e nem pode receber. Ou seja, o mundo não conhece. Por que não conhece? Porque nunca teve este contato com ele. E nem pode receber. Por quê? Porque não crê nele. Porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Perceba que Jesus disse assim: se eu não for, o Consolador não virá. Mas Jesus diz: olha, o mundo não vai receber, porque não conhece, não pode ver, nem pode recebê-lo. Né? Mas vós o conheceis. Eu pergunto: os discípulos já conheciam o Espírito Santo, mesmo enquanto Jesus estava encarnado? Uma outra pergunta: aliás, Jesus disse que se ele não fosse, o Consolador não viria. Então, há uma segunda pergunta: enquanto Jesus estava encarnado, o Espírito estava com os discípulos? Uma terceira pergunta: Jesus disse que se ele não fosse, o Consolador não viria. Mas o Espírito já habitava com os discípulos enquanto Jesus estava encarnado? Porque Jesus diz o seguinte: o mundo não vê, não crê nele e não o pode receber. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus está dizendo: o Espírito habita com vocês. Então o Espírito já habitava antes da assunção, da ascensão
de Cristo, né? Antes de Cristo ser assunto ao céu, o Espírito já habitava? Sim, querido, sim, o Espírito já habitava. Jesus disse que os discípulos iriam conhecê-lo, percebê-lo. Os discípulos já tinham esta habitação do Espírito, este relacionamento com o Espírito. Tinha. Como? Quando nós olhamos para a vida de Jesus, e nós lecionamos Cristologia há algumas aulas atrás e falamos sobre isso, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós percebemos que tudo o que Jesus fez foi pela ação do Espírito. Tudo, exatamente tudo. E Lucas vai nos descrever isso. Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito. O Espírito gerou em Jesus o fruto do bom caráter. E em terceiro lugar, quando Jesus foi batizado e ao sair das águas do Jordão, o Espírito veio sobre ele na forma corpórea de uma pomba, e houve uma voz no céu dizendo: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo." O que era aquela ação do Espírito ali na vida de Cristo? O Espírito estava potencializando, ou o Espírito estava dando poder a Jesus para desenvolver a vida ministerial. Aí você pode dizer: "Pastor, mas Jesus é Deus." Eu sei, só que ele estava como homem. Ele resolveu se encarnar. Então o Espírito já habitava com os discípulos. Jesus disse o seguinte: ele habita convosco, ou seja, ele já está habitando com vocês, mas ele estará em vós. E aqui nós temos a preposição in do inglês, que quer dizer dentro. Jesus está dizendo: o Espírito hoje ele só habita com vocês, mas essa habitação vai ser tão intensa quando eu for, o Pai vai enviá-lo. Assim como o Pai enviou a Cristo, ele estaria enviando o Espírito. Jesus está dizendo: vai ser tão intenso que ele vai habitar dentro de vocês. Qual é a diferença disso? A diferença é que enquanto Jesus estava encarnado, o Espírito até estava com os discípulos, agindo através da vida de Cristo. Agora, Jesus está dizendo: o Espírito vai estar dentro de vocês. O Espírito não vai então não só agir em nós, mas ele vai agir através de nós. Isso que Jesus está dizendo. Então Jesus está falando o seguinte: olha, quando vocês receberem o Espírito Santo e vocês começarem a ver a ação do Espírito Santo, vocês vão reconhecer esta ação. Vocês vão perceber que é o Espírito. Né? E isso é extremamente relevante para a nossa vida no que tange a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Isto é extremamente relevante para a nossa vida, tá ok? Agora, quando é que os discípulos receberam o Espírito Santo? Já que nós estamos dizendo que esta fala de Jesus aqui não diz respeito ao derramamento do Espírito Santo como revestimento de poder, que aconteceu lá em Atos 2. Nós vamos falar também na nossa aula sobre o batismo com ou no Espírito Santo. E vamos falar principalmente sobre qual é o propósito do batismo com o Espírito Santo. Para que a igreja foi revestida de poder? Quando é que os crentes recebem, ou quando é que o ser humano recebe este Espírito Santo de acordo com esta narrativa que Jesus fez aqui em João, no Evangelho escrito por João, capítulo 14. Lá no capítulo 20, do mesmo evangelista João, do mesmo evangelho escrito pelo evangelista João, a partir do versículo 19, João escreveu assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio.
E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Essa narrativa de João é uma narrativa maravilhosa, magnífica, porque fala do momento em que os discípulos receberam poder, ou receberam o Espírito Santo. Se nós formos fazendo uma leitura cronológica dos fatos, nós vamos perceber que Atos 2 ocorre dias depois disso aqui. Isso que era o primeiro dia da ressurreição. Jesus ficou cerca de 40 dias entre os discípulos e depois disso, 50 dias depois, é que veio o derramamento do Espírito Santo. Pentecostes. Por isso, 50 dias. Aqui os discípulos estão recebendo o Espírito Santo. A Bíblia diz que eles estavam trancados numa casa com medo. Jesus pôs-se no meio deles. Como Jesus entrou, não sei, mas Jesus pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. E disse pela segunda vez: Pai seja convosco. E havendo dito isto, ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, ele assoprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Perceba que Jesus não assoprou o Espírito Santo sobre os discípulos. Por favor, eu já vi pessoas pregando sobre esse texto e dizendo que Jesus assoprou sobre os discípulos o Espírito Santo e começar a soprar no microfone dizendo: receba o Espírito Santo, receba. Não é isso que o texto está dizendo. A Bíblia diz que Jesus assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Vamos entender a importância e a relevância deste texto neste momento que os discípulos recebem o Espírito Santo morando dentro deles, dentro, o Espírito Santo passa a habitar dentro deles. Qual é a relevância deste texto? É uma relevância fenomenal. Perceba que Jesus aqui em João 20 já havia ressuscitado. O corpo já estava glorificado. Aqui agora ele não era aquele réu sofredor. É claro que ele entregou a sua vida, mas agora ele é tão somente Deus ressuscitado com o corpo glorificado. Ele vai aos discípulos e diz: eu estou enviando vocês, como o Pai me enviou. Ou seja, quando Jesus diz aos discípulos: assim como o Pai me enviou, ele está dizendo: da mesma forma que eu fui enviado pelo Pai, com o mesmo propósito que eu fui enviado pelo Pai, para cumprir a missão que eu fui enviado pelo Pai, assim como o Pai me enviou. Ou seja, nem mais nem menos, eu vos envio. Aí ele assopra sobre os discípulos. Perceba que Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito. O Espírito gerou em Jesus o fruto do bom caráter e o Espírito capacitou Jesus para a vida ministerial. Então os discípulos não podiam ser enviados por Cristo, que é o que ele está fazendo aqui em João capítulo 20, sem que eles tivessem a garantia do Espírito Santo gerando neles esta missão, gerando neles este propósito da missão. Aí Jesus assopra sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Como eu estava dizendo, aqui Jesus não é mais homem. Ele é tão somente Deus, com um corpo glorificado, um Cristo glorificado. Então, o que significa isso aqui? Lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus formou Adão do pó da terra e soprou nas narinas de Adão e o homem se tornou alma vivente. O que estava acontecendo lá em Gênesis? O próprio Deus estava dando vida ao ser humano. O hálito de Deus penetrou as narinas, penetrou o ser humano e o vivificou. E ele passou a ter vida. Agora, aqui em João capítulo 20, Deus Filho é o Cristo ressuscitado, glorificado, é o Cristo vencedor. Ele diz aos discípulos: recebei o Espírito Santo, assopra sobre eles. Então este sopro de Jesus sobre os discípulos é equivalente ao sopro de Deus nas narinas de Adão lá em Gênesis. Lá na criação, Jesus está dizendo: receba uma nova vida. É o hálito de Deus que está agora entrando nos discípulos para gerar neles uma nova vida. E então Jesus diz: recebei o Espírito Santo. E o Espírito Santo aqui passa a habitar dentro de cada crente. Quando é
que nós recebemos o Espírito Santo? No momento em que nós nos entregamos a Cristo. No momento em que nós recebemos a Cristo como nosso Salvador. Neste momento, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Perceba que eu não estou falando de batismo no Espírito Santo. Eu não estou falando de revestimento de poder. Eu estou falando do momento em que o Espírito passa a habitar dentro de nós. E a partir deste momento que ele passa a habitar dentro de nós, o Espírito Santo trabalha na minha vida e trabalha através da minha vida. Então é importante que o Espírito Santo habite em nós primeiro, para ele trabalhar na nossa vida. Isso é fundamental. Antes do Espírito Santo trabalhar na vida de alguém através da minha vida, ele precisa, antes de trabalhar na vida de alguém através da minha vida, trabalhar primeiro na minha vida. Porque se o Espírito Santo não trabalhar primeiro na minha vida, eu não terei condições de ser usado por ele para que, através do Espírito Santo, Deus alcance outras pessoas. Ok? Então, o que nós vimos aqui? Primeiro, que o Espírito Santo já habitava com os discípulos, porque ele habitava através das ações do Espírito sobre a vida de Cristo. Porque tudo que Jesus fez enquanto encarnado, ele fez movido pelo Espírito. Ok? Então ele já habitava, e por isso Jesus disse, ele habita convosco, presente, e estará em vós. Isso é o futuro. E esta habitação dentro dos discípulos, o in do inglês, dentro dos discípulos, está em João capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 23, quando Jesus assopra sobre os discípulos e diz, recebei o Espírito Santo. Perceba que os discípulos estavam com medo. Perceba que os discípulos estavam escondidos. E para que eles saiam deste esconderijo e assumam, encarnem a missão da pregação do Evangelho, é preciso que o Espírito assopre sobre eles. É preciso que Cristo assopre sobre eles. É preciso que o Espírito passe a habitar dentro deles, ok? Então, a ação do Espírito Santo na nossa vida e através da nossa vida é muito importante, extremamente relevante para a vida da igreja. Nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Até porque é ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem nos revela, é ele quem nos faz compreender as ações de Cristo para salvar a nossa vida. É ele. O nosso relacionamento com o Espírito Santo tem que ser pessoal, contínuo e tem que ser de forma plena. O Espírito Santo tem que dominar todas as áreas da nossa vida. É através deste relacionamento com o Espírito Santo que nós somos santificados. É através deste relacionamento com o Espírito Santo que nós compreendemos a palavra, que nós compreendemos o nosso ministério, qual deve ser a nossa atitude, que nós compreendemos aquilo que verdadeiramente nós somos e aquilo que verdadeiramente devemos ser. Então vamos caminhar um pouco. É lógico, como você já sabe, as nossas aulas são rápidas, são aulas rápidas. A gente aqui visa tão somente dar um subsídio, né? Um caminho, um norte, uma direção, porque você precisa, principalmente nesses tempos de pandemia, com aulas totalmente online, você precisa ser um autodidata e se esforçar. Qualquer dúvida que você tiver, você vai acessar essa aula lá no nosso canal, vai assistir quantas vezes for preciso, vai ficar disponibilizada lá de forma gratuita. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato conosco através do número telefônico que você já sabe. Qualquer dúvida que você tiver, nós estamos sempre dispostos a lhe ajudar. Os slides que nós estaremos usando aqui, como você também já sabe, eles serão disponibilizados depois na segunda aula, para que você possa ter um material de pesquisa. Mas leia, estude sobre a doutrina do Espírito Santo em livros de teologia sistemática. Você vai aprender sobre isso em teologia sistemática. Vamos à frente, então. Definição. O que é a pneumatologia? É a doutrina do Espírito Santo. Quanto à sua
deidade, é o que nós vamos estudar, olha, a sua deidade, seus atributos, as suas obras e as suas operações. Se você souber sobre isso aqui, se você souber explicar essa divindade do Espírito Santo, se você souber determinar os seus atributos, se você conseguir compreender as suas obras, automaticamente você vai entender também as suas operações. O termo vem de pneuma no grego, que é o ar ou o vento, cognato do verbo pneu, que é respirar, soprar, inspirar. Significa, na Bíblia, principalmente o espírito humano, que como o vento é invisível, material, dinâmico, potente. Mas pneuma no hebraico, que é ruar, diz respeito também ao Espírito de Deus e à terceira pessoa da Trindade. Eu não gosto muito de usar essa nomenclatura. Eu gosto de usar uma das pessoas da Trindade. Por quê? Como a gente faz, já tem umas 2 aulas que eu não faço isso, mas nessa agora eu vou fazer uma correção aqui então já de uma vez, que aí quando eu for te mandar o slide já vai ficar tudo certinho. Ó. Ao Espírito de Deus, a uma das pessoas. Por que eu gosto de deixar isso assim claro dessa forma? Para a gente compreender que não existe, eu vou falar já aqui, não existe uma linha hierarquizada na Trindade. É uma das pessoas. Esse slide é só para te fazer entender qual é a origem da palavra, a definição da palavra pneumatologia. Por que pneumatologia? Pneuma, que é ar, que é vento, que é um dos símbolos do Espírito Santo. E logia é estudo ou tratado. Olha, para o crente e a igreja, a doutrina do Espírito Santo é altamente prioritária e indispensável, uma vez que o próprio título Espírito Santo denota regeneração, porque estamos falando de santidade, denota recriação, vivificação, dinamismo e espiritualidade. Né? O mesmo título denota santidade, santificação, santo. Vamos lá, eu corrigi diversas coisas, mas a gente vai chegando aqui, vai vendo algumas só coisas simples, mas eu gosto de aproveitar e fazer a correção. Aqui a abreviatura de Tito estava com espaço. Então veja bem, é importante para o crente entender isto. É importante para o crente compreender a doutrina do Espírito Santo. É importante para o crente estar alinhado com esta doutrina do Espírito Santo. Porque só de dizer que é o Espírito Santo, isso quer dizer que nós estamos tratando do Espírito de Deus. Isso quer dizer que nós estamos tratando de regeneração, de santificação, de vivificação, enfim. Vamos à frente. Pneumatologia dentro da visão de divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, sendo parte integrante e ativa da Trindade. Como nós tratamos, na última aula que nós ministramos aqui, nós tratamos sobre Trindade. E ao tratar sobre a Trindade, nós falamos sobre a visão correta da Trindade. Falamos da visão verticalizada e a visão horizontalizada. A visão verticalizada é uma visão hierarquizada, e já deixamos claro que é uma visão equivocada da Trindade, mas que a visão correta da Trindade é a visão horizontalizada. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas em um só Deus. E nós falamos aqui da diferença de pessoas e natureza. São 3 pessoas, mas em uma só natureza, que é a natureza divina. Então, o Espírito Santo, como nós já citamos no texto lá, Jesus disse: eu darei outro Consolador. E aqui nós temos mais uma prova da divindade do Espírito Santo. Ele é parte integrante da Trindade. Ele é uma das pessoas da Trindade. E ele faz parte da natureza divina. Então Deus é, por natureza, triuno. 3 pessoas, mas em uma só divindade. Na sequência, nós vamos tratar aqui sobre alguns atributos do Espírito Santo. E nós vamos perceber que esses atributos do Espírito Santo apontam também para a sua divindade. O primeiro atributo, que é um atributo de Deus,
Sempre que nós falarmos Deus, nós estamos falando de Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estamos falando de uma só das pessoas da Trindade. Então, esse atributo, esse primeiro atributo do Espírito Santo é a onipotência. O Divino Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas. As referências estão aqui, você pode ler, a gente não vai ler devido à exiguidade do tempo. O Espírito Santo tem poder próprio. É dele que flui a vida em suas dimensões e sentidos, bem como o poder de Deus. Isso é uma evidência da deidade do Espírito Santo. Ele tem autoridade e poder inerentes, como vemos em toda a Bíblia. O Espírito Santo é Deus. Ele tem todo o poder. Ele é onipotente. A onipotência é um dos seus atributos. O Espírito faz, o Espírito age, o Espírito executa. Nós vamos ver o Espírito Santo lá na criação. A Bíblia diz: no princípio que criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. O que é esse Espírito do Senhor se movendo sobre a face das águas? Isso quer dizer que Deus está presente. Então, o Espírito Santo, ele age com todo o poder de Deus, porque ele também é Deus. A onipotência é um dos seus atributos. O segundo atributo, que é um atributo da divindade, é um atributo, perceba que nós estamos tratando aqui de atributos que nós chamamos de incomunicáveis. Não é? Porque existem atributos que são comunicáveis, que Deus comunicou, como o amor, por exemplo, é um atributo comunicável, mas quando nós tratamos dos atributos da divindade, nós sabemos que são atributos incomunicáveis. Então, a onipotência, todo poder, é um atributo incomunicável. Só Deus tem todo poder. Segundo atributo, que é a onisciência. Esta é mais uma evidência da deidade do Espírito Santo, o qual sabe e conhece todas as coisas. Paulo vai falar aqui que o Espírito, ele percebe todas as coisas. O que é onisciência? A palavra ciência significa conhecimento. Então, aqui nesse atributo, que é também um atributo incomunicável, porque pertence só a Deus, nós sabemos que o Espírito Santo tem o conhecimento de todas as coisas. O Espírito percebe, o Espírito perscruta, o Espírito entende todas as coisas, não é? Porque ele tem toda a ciência, todo o conhecimento, ele é onisciente. E o terceiro atributo, onipresença. O Espírito Santo está presente em todo lugar. Atentemos para duas ênfases contidas neste texto que evidenciam a onipresença do Espírito. Para onde me irei? Salmo 139, hein? O salmista diz: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? E o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. O que nós estamos percebendo aqui com esse atributo onipresença? Nós precisamos entender, porque às vezes para nós a questão da onipresença é mal compreendida. A gente quer entender a onipresença de forma física e a gente diz: o Espírito Santo está presente. Esse estar presente não é de forma física, até porque ele é um Espírito, mas essa presença aqui fala de poder de ação, poder de domínio, ou seja, o Espírito domina em todo lugar ao mesmo tempo. O Espírito tem um poder de ação em todo lugar ao mesmo tempo, e por isso nós temos a ideia pedagógica, é claro, de que o Espírito está presente em todo lugar. Então o Espírito Santo não está limitado pelas questões geográficas, ele não está limitado pelo tempo, ele é onipresente. E esse também é um atributo incomunicável. Então esses três atributos que estudamos, onipresença, onisciência e onipotência, são atributos incomunicáveis de Deus ao ser humano, ele não comunica, e são atributos que pertencem ao Espírito Santo, e daí nós temos realmente a ideia da divindade do Espírito Santo. Um outro atributo do Espírito Santo é a eternidade. O que é isso? Ele é infinito em existência,
em princípio. Quando foi que o Espírito Santo surgiu? Quem criou o Espírito Santo? Ninguém. Ele é Deus. Ele estava lá no princípio, né? Sem princípio, sem fim, sem limitação de tempo. Ele estava presente no princípio quando todas as coisas foram criadas. Então é a eternidade. Nós sabemos que nós fomos criados para a eternidade. É diferente da eternidade como um atributo. Então a eternidade não é um atributo nosso. A eternidade, quando a gente estuda antropologia, ou teantropologia, que é a doutrina do homem através da ótica, da lente da teologia, nós aprendemos que nós não temos o atributo da eternidade. Nós somos criados para a eternidade, sem dúvida alguma. Nós fomos criados para a eternidade. Deus colocou a eternidade em nós. E aí é um atributo comunicável. Deus comunicou a eternidade conosco. Mas nós passamos a existir a partir de um tempo. O Espírito Santo não, ele existe, ele não tem princípio, porque ele estava na criação do tempo. Ele existe antes que Deus crie o tempo. Então ele é eterno como essência. Ele tem esse atributo da eternidade, que é diferente de nós, seres humanos. Outros atributos do Espírito Santo, o Espírito de Deus é denominado Senhor, né? Ele é denominado Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa casa. O Espírito Santo pode mandar, pode exigir, ele pode agir, ele pode trabalhar, porque ele é Senhor. Segundo, ele é descrito como Criador, aquele que cria. Aliás, quando eu falo descrito como Criador, permita-me voltar aqui, quando nós tratamos da questão da visão equivocada de Trindade. A visão verticalizada, ela ensina que o Pai manda, o Filho obedece e o Espírito executa. Não é dentro desta visão, porque isso aqui está errado. Nós falamos que essa visão hierarquizada é uma visão equivocada. Quando nós tratamos aqui que o Espírito Santo é criador, nós não estamos tratando dentro dessa faceta, dentro desse, não estamos tratando através deste viés. O que nós estamos fazendo é mostrar que ele cria também. Por exemplo, ele gerou Jesus no ventre de Maria. O Espírito Santo gera Cristo em nossos corações. O Espírito Santo gera santidade em nós. Ele cria então também, porque ele também é Deus. Ele é classificado e mencionado juntamente com o Pai e o Filho, que é o que nós acabamos de voltar aqui, a visão horizontalizada da Trindade. Não a visão verticalizada, mas a visão horizontada da Trindade. Então ele é mencionado juntamente com o Pai e o Filho, o que claramente é uma grande evidência da sua divindade. É uma grande evidência da sua divindade. Eu acredito, queridos, que não há dúvidas alguma da divindade do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você consegue compreender isso. O Espírito Santo como Deus. Perceba bem, nós temos aqui, nós passaremos a falar agora, falamos aqui sobre os outros atributos do Espírito Santo e passaremos a falar agora sobre a personalidade do Espírito Santo. O que é esta personalidade do Espírito Santo? A palavra persona, no grego, é de onde vem o termo pessoa. Personalidade é que nos individualiza, é o que nos faz ser indivíduos. E o Espírito Santo, aqui é tão somente para te mostrar didaticamente ou teoricamente aquilo que nós já falamos aqui, a personalidade é o conjunto de atributos de várias categorias que caracterizam uma pessoa. No seu aspecto psíquico, a personalidade constitui-se de intelecto, sensibilidade, que é emoção e vontade. Então, nós somos pessoas porque nós temos intelecto, emoção e vontade. O que é intelecto? É a condição de raciocinar, de julgar o bem e o mal. Isso é o intelecto. O que é emoção? É aquilo que a gente sente. A gente chora, a gente ri. Aqui é descrito também como sensibilidade. Isto é emoção. Nós temos intelecto
e temos emoção, mas nós temos também vontade. É aquilo que eu gosto, que eu não gosto, que eu quero e que eu não quero. Então, para sermos pessoas, nós precisamos ter intelecto, emoções e vontade, ou intelecto, sensibilidade e vontade. E nós vamos perceber que o Espírito Santo também tem isso. Por isso ele é uma pessoa. Os três são também chamados de inteligência, afetividade e autodeterminação. Então, o Espírito Santo tem intelecto? Tem. Ele pensa, ele raciocina, ele tem. Não é? Ele é uma pessoa. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele consegue nos ouvir, nos compreender. O Espírito Santo tem sensibilidade ou emoção? Tem. Ele se entristece. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo tem vontade? Tem. Não é? Nós vamos ver Paulo fazendo descrições de uma das suas viagens missionárias, e ele diz assim, pareceu bem ao Espírito Santo que fizesse. Intentamos fazer assim, mas pareceu bem ao Espírito Santo, ou seja, vontade. No Espírito Santo, ainda falando da personalidade, no Espírito Santo vemos sua triplicidade de atributos da personalidade, a saber, intelecto. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Ou seja, ele sabe, ele raciocina, ele tem intelecto. O Espírito de Deus sabe as coisas de Deus. Como eu posso saber das coisas de Deus se o Espírito de Deus me revelar estas coisas? É por isso que é importante mantermos um relacionamento íntimo, estreito com o Espírito Santo. Sensibilidade, ou seja, emoção, é o texto que eu citei. E não entristeçais o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 4 e versículo 30. Então, se o Espírito se entristece, ele também se alegra. E vontade, o Espírito repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 11, ele reparte dons. E a intenção do Espírito, Romanos 8, 27, como membro da unidade trina de Deus, o Espírito Santo é, então, uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Eu quero crer que até aqui você compreendeu tudo aquilo que falamos. Falamos então da personalidade do Espírito Santo como pessoa, parte integrante da Trindade. Falamos sobre o Espírito Santo como a habitação no crente, quando ele vem habitar, a importância disso, e chegamos ao final da nossa aula. Na próxima aula nós iniciaremos falando sobre os nomes do Espírito Santo, porque esses nomes do Espírito Santo indicam realmente algumas coisas muito importantes em relação ao Espírito Santo. Tá bom? Um grande abraço do pastor Anderson Silva. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula em nome. Você está ouvindo Web Rádio Servindo com Amor. 24 horas com você.